E o nosso assunto agora é esporte. O Pelotas já está na estrada, mas antes teve jogador fazendo papel de modelo, verdade, né? Sabrina. Demorou um pouco para chegar aí as camisas que o Pelotas vai usar no Gauchão, mas chegaram. Por enquanto, apenas vai ter um modelo aí à disposição para ser usado na estreia amanhã. O lançamento foi com a presença da torcida e na frente do estádio. Foi bem legal, olha só. A loja oficial nem abriu ontem. E olha quanta gente querendo saber da novidade. Tinha muito torcedor na frente da Boca do Lobo ontem. Era dia de conhecer a camisa do time para esse ano. Momento esperado por qualquer torcedor, seja do time que for. E os modelos foram os próprios jogadores que apresentaram, olha só. Alguns sem jeito, outros mais soltos, outros chamando a torcida. Foi na frente deles que parte da nova coleção foi apresentada. Uniformes de treino, de viagem e de jogo. Estão à disposição dos atletas a partir de hoje e também para o torcedor. Com o time pronto e o fardamento em dia, começou o Gauchão. O Pelotas mudou de tamanho. Hoje o Pelotas pensa sempre na parte de cima do campeonato, parte de cima da tabela. A partir de agora, com certeza, uma nova fase começa na Boca do Lobo. Pois é, Sabrina, a gente trouxe aqui as camisas, pode pegar até uma para mostrar. Essa amarela aqui vai ser a camisa número 1. Ela ainda não tem à disposição para jogo, nem à venda ainda, vai chegar só na semana que vem. Essa aqui, então, vai ser a camisa número 1 tradicional, azul e também o amarelo. E a que você está segurando é a camisa número 3. Essa que será utilizada para o jogo de amanhã, essa já tem à venda, inclusive, na loja. Vai ser utilizada, então, na estreia, a nova camisa aí para o Gauchão. Também está prevista a chegada de uma outra, também número 2. Mas essas aqui, então, são as novas camisas à disposição aí da torcida daqui uns dias para serem compradas. Bacana. Ficou legal, né? Bacana, bem bacana, sim. Pois é. Então agora a gente fala do time que viajou, né? O time saiu de Pelotas, delegação embarcou às 9 da manhã para Porto Alegre. Já devem estar por lá na capital. À tarde tem treino marcado para o local do jogo. Esse é um caso especial, o campo do estádio, Passo da Areia sintético, grama artificial, e tem muita gente que nunca pisou por lá. Então vai ser a chance de se adaptar ao piso. Durante essa semana, alguns atletas falaram então sobre a dificuldade e até alguns na dúvida se usarão a chuteira que geralmente usam ou poderão optar por outro tipo de chuteira com travas menores. E realmente é mais complicado, a bola é diferente, o kick da bola muda, né? Ou seja, tem que bater no gol, que o goleiro é difícil pro goleiro. Mas não tem o que fazer, a gente vai ter que jogar, então é encarar da melhor maneira possível, tentar esquecer isso. É complicado, a chuteira é complicado. O pé fica muito quente, tinha um balde na volta do gramado para molhar, mas com certeza dá tranquilo sim de jogar de chuteira normal. Eu vou de chuteira. Pois é, se espera um grande número de torcedores lá em Porto Alegre amanhã, principalmente do Pelotas, hein? Tem excursão saindo amanhã à tarde. Quem quiser ir, não garantiu lugar, acesse o site do clube, que lá tem as informações para reservar o lugar. Então é ecpelotas.com.br ou vai direto na secretaria que também pode reservar o lugar. O time deve ser bem parecido daquele que jogou na Boca do Lobo contra o Novo Hamburgo. O Bruno Salvador está recuperado, deve jogar, e o Clodoaldo deve ganhar titularidade. E o Felipinho vai ser opção, então, no banco de reservas. Desde que voltou à primeira divisão, essa será a 4ª estreia e todas até agora foram aí 100 vitórias. O pessoal lá da Boca do Lobo pensa em acabar com isso dessa vez. A gente está procurando tirar um pouco essa pressão também de que tem que ganhar de qualquer jeito, porque a gente tem que estar preparado para a derrota também, porque se não estiver, acontece o que aconteceu ano passado, né? Então tem que estar disposto a isso, a trabalhar essa parte de confiança e tu saber lidar com os momentos adversos. 8h30 da noite, então amanhã São José e Pelotas lá em Porto Alegre. Vamos falar de esporte. Hoje tem estreia do Pelotas no Gauchão, com um time bem diferente do ano passado e com reforços importantes. Depois de 2 anos com campanhas apenas regulares, o Lobo mudou bastante e tem planos ousados. Quer média de 10 mil torcedores nos jogos em casa. Uma das motivações da torcida foi a parceria com uma multinacional de material esportivo. Por enquanto, fora de campo está empolgando. Em campo também tem novidades. O Wellington Tanque foi vendido pelo Inter ao futebol alemão e não deu certo por lá. Escolheu o Gauchão e o Pelotas para retornar às grandes disputas. O campeonato mais próximo do europeu, um jogo mais de contato, onde você tem que usar bastante a força física. Então, eu acho que o
Campeonato Gaúcho é o campeonato ideal para que eu possa retomar minha carreira. O time titular mudou praticamente todo em relação ao gauchão passado. E o Tanque é uma das novidades. Terá a missão de fazer os gols que o Pelotas precisa para ir longe no campeonato. No Exército Azul e Ouro, o Tanque fica lá na frente, garantindo a bola na rede. Nos treinos, pelo menos, está dando certo. Procurar ganhar sempre todas as divididas, todas as bolas aéreas, né? Que normalmente o Tanque tem que ganhar tudo. Tem mais gente experiente quando se trata de estadual. O Jorge Lucas é um deles. Chegou a vestir a camisa do Lobão no gauchão passado. O Gaúcho, hoje, eu acho que é a segunda força do Brasil. Depois o Paulista é o Gaúcho, tenho sem sombra de dúvida. Até porque pela visibilidade e pela competitividade é gostoso jogar o gauchão. Nosso assunto agora é esporte. Guilherme, o Pelotas não se acerta em estreia, né? De novo, perdeu aí o primeiro jogo. Exatamente, Sabrina. Desde que retornou aí a elite, a primeira divisão, a torcida não consegue comemorar aí vitória no primeiro jogo, né? Dessa vez foi contra o São José, lá em Porto Alegre. Inclusive, acompanhei de perto esse jogo lá no campo sintético do Passo da Areia. Um gol apenas e deu os 3 pontos, então, para o adversário e adia a primeira vitória para a próxima rodada. Vamos ver aí, então, alguns lances desse jogo, lances da estreia. Melhores momentos do primeiro tempo. Até selecionei só da primeira etapa aí, porque aí sim aconteceram as melhores oportunidades. Pelotas teve essa primeira chance, o São José também perdeu um gol incrível logo no começo da partida. E foi através de um escanteio, então, que o Zequinha acabou chegando ao gol. O Lucas Gaúcho, ele que passou, inclusive, pelo São Paulo, foi formado pelo Zequinha, fez de cabeça dentro da área, inclusive um gol aí que o Beto Almeida disse que não poderia se tomar, deu um blackout lá na defesa, acabou então o Lucas fazendo o único gol desse jogo ainda no primeiro tempo. No final aí dessa primeira etapa, o Pelotas conseguiu dar uma reagida, mas a bola acabou não chegando na rede por enquanto, então o Lobão passou em branco, não conseguiu marcar o primeiro gol, não conseguiu os primeiros pontos na competição. Agora serão 2 jogos em casa, a equipe vai se reapresentar hoje, começa então a preparação para a segunda partida, que é quarta-feira já na Boca do Lobo, será em casa, o primeiro jogo em casa contra o Esportivo, que também perdeu na estreia. A chave A é liderada por Grêmio e Cerâmica, que venceram, tem 3 pontos, Lajadense, Passo Fundo, Caxias e Cruzeiro tem 1 ponto, empataram. Nas últimas 2 colocações, então, Pelotas e Novo Hamburgo, que perderam. E o nosso assunto agora é esporte. Guilherme, o que aconteceu com Pelotas de novo? Decepcionou a torcida? Pois é, e surpreendeu, dá para dizer assim. Tinha muita gente que sequer acreditava que poderia perder para o Esportivo ontem em casa, pois perdeu e de goleada. Uma noite trágica aí na Boca do Lobo, na estreia em casa. A torcida colocou faixa, dando alerta. Era dia de vencer. Primeiro jogo em casa, segundo no campeonato. Em campo, o time até sabia que tinha que fazer isso. O Pelotas começou bem animadinho. Olha aí. Pois é, mas o Esportivo, que não tinha faixa nenhuma para se inspirar, também vinha de derrota. Também era lanterna e não veio a Pelotas para perder. O Gilian encarou a defesa, mandou para a área. Parecia que não ia dar em nada, mas um leve toque do Jonatas deixou a bola prontinha para o Matheus empurrar para a rede. 1-0, teve até dancinha. Não chegou a abalar o Lobo, que continuou indo para cima. Foi o jogo do gato contra o rato, 90 minutos, isso não tem dúvida alguma, do primeiro ao último minuto. E no caso de ontem, o rato foi bem mais esperto que o gato. Contra-ataque do Esportivo e olha o doce que o Gilian recebeu. Foi na cara do Jonatas, deixou ele para trás e mandou para a rede. Comemorou 2-0 ainda no primeiro tempo. Tragédia, que poderia se transformar em reação logo depois do intervalo. O Felipinho foi derrubado na área. O Wellington Tanque foi para a cobrança e errou. Que fase! O goleiro Fabiano defendeu. Poderia piorar? Poderia, e piorou. Aproveitando que o Pelotas ia desesperado para tentar mudar a história do jogo, o Paulo Josué mostrou como era para fazer. Fez o terceiro do time de Bento. E para não ficar tão feio, o Felipinho fez um belo gol antes de acabar. 3-1, 2 jogos e 2 derrotas do Pelotas. É difícil explicar, mas acontece. É bobeira lá atrás, a gente acaba, o time deles veio muito ligado, não podia, né? A gente tinha que estar mais atento que eles, mas infelizmente aconteceu. A história se repetiu. Não apenas a história lá do primeiro jogo, na estreia, derrota em Porto Alegre, mas também a história do começo do campeonato passado.
Pois é, lembra, no passado, com o técnico Gavião, foram 3 derrotas seguidas nos 3 primeiros jogos. Custou o cargo de muita gente. Ontem a torcida protestou, pediu inclusive a saída do técnico Beto Almeida. Hoje tem uma reunião para avaliar tudo isso aí. Tem o pessoal junto comigo. Amanhã faremos essa reunião, vamos decidir o que é melhor para o clube. E não descarto nenhuma hipótese. Mas a princípio continua todo mundo, vamos bancar o trabalho. Vamos chegar em casa e se olhar no espelho envergonhado, chateado. Porque não era isso que merecíamos, com certeza, pela produção que tivemos. Agora, precisamos corrigir? Claro, precisamos. E isso já começou a ser feito hoje. Vamos falar de esporte, porque o Pelotas volta de Caxias sem vitória e agora sem técnico. Sem técnico, Sabrina. Pois é, ontem era o dia D, né, para o Beto Almeida, o 3º jogo, a 3ª derrota, dessa vez aí para o Juventude. O Pelotas tem a pior campanha entre todos os 16 clubes do Gauchão, o único time com 0 ponto na tabela. Consequência, então, imediata, Beto Almeida está fora. Ontem mesmo, no vestiário do Alfredo Jaconi, depois do jogo, a direção se reuniu e decidiu que um novo técnico, então, deve assumir a partir de agora. O projeto fracassou. Ontem, a disputa no Alfredo Jaconi começou com o luto pela tragédia de Santa Maria. Olha aí, então, na narração do Adriano Moraes. Aí o pessoal aplaudindo, o trio de arbitragem, que nesse momento mostra hoje somos um time só. Força Santa Maria. Jogadores agora no centro do gramado. Chegando a marca dos 9 minutos. Bola procurando o Zulu. Passou. Olha a bicicleta. No meio, o lançamento é feito, a bola passou. Rafael Pereira não conseguiu, Brida saiu na cara do gol, bateu. Sai Fernando. Grande defesa do Fernando. E o Robinho vem no avanço. No ataque, tocou. Zulu de canhota, bateu Jonatas. Olha o Rogerinho, é o Juventude na frente, abriu, no lado, Murilo, bola na área, cruzamento. Passou a bola, cabeceou, foi pra fora. Foi o Alan, chegando pelo lado esquerdo. O motorzinho. Mas tem que ter mais atenção na marcação, que a gente tá deixando muito a desejar na marcação. E estamos dando muito espaço para a equipe adversária. A cadeira dominou de canhota, sofreu a marcação, sobrou o Wellington, bateu pro gol. Impedimento marcado. Aí o Diogo Oliveira pelo lado esquerdo dominou. Vai botar na área, cruzamento foi feito, desvio, atirou, é gol do Juventude. Gol! Rogerinho! Gol do Juventude, Rogerinho! Do fundo de novo, na ponta. O cruzamento é feito, a cabeçada, a bola passa. Clodoaldo pela ponta, tocou no meio. É o Brida, suspendeu na área, de cabeça, Arturo, encostou. Chegou Pelotas. Chegou cabeçando o Bruno Salvador, a bola saiu. Acaba o jogo do Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Possamos ter agora tranquilidade, né? E agora é a hora, né, de quem é quem, né? Então, a gente tem um elenco experiente e para que nós possamos sair dessa situação só com muito trabalho, com muita confiança, que nós vamos dar a volta por cima. Pois é, começo de campeonato parecido com o ano passado. Lembra? O Carlos Gavião fez toda a copinha de 2011, participou da montagem do grupo, pré-temporada e o gauchão do ano passado. Depois, 3 derrotas em 3 jogos, acabou caindo. O Pelotas oficialmente disse que foi uma decisão em comum, acordo com o técnico e ainda não anunciou aí o substituto. A tendência é que para o jogo de domingo contra o Santa Cruz fora de casa, o time seja comandado pelo auxiliar Carlos Moraes. Esporte, a sorte começou a virar para o Pelotas. Depois de 3 derrotas consecutivas, o Lobão venceu a primeira no gauchão sob o comando do técnico Carlos Eduardo Moraes. Foi de virada contra o Santa Cruz fora de casa. A torcida do Lobão foi até o estádio dos Plátanos e viu o Santa Cruz jogar melhor no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Charles abriu o placar numa bela jogada. 1-0 para o Santa Cruz. William Saldanha teve a chance de ampliar para o time da casa. Chegou a fazer gol, mas estava impedido. No segundo tempo, o Pelotas teve as melhores chances. Clodoaldo, aos 26 minutos, empatou de cabeça, 1-1. E no finzinho do jogo, aos 42 minutos, Gadelha virou numa cobrança de falta.
2-1 para o Pelotas. Com a derrota, o técnico do Santa Cruz, Sérgio Ramírez, aquele que já comandou o Brasil de Pelotas, foi demitido. Já o Pelotas, com os 3 pontos, deixou a lanterna e agora é 6º colocado do grupo. Bom, vamos conferir então o Gauchão, 5ª rodada nesse fim de semana. Primeiro turno Taça Piratini no sábado, Esportivo 0, Lajadense 1. Jogos no domingo, Clássico Grenal em Erechim, no Colosso da Lagoa, ganhou o Inter, 2-1. Canoas 1, Cruzeiro 2 no Complexo Esportivo da Ubra. Ainda no Passo da Areia, São José segue 100% na competição, venceu 1-0 a equipe do Passo Fundo. Ainda mais jogos do domingo pela Taça Piratini, Veranópolis 0, Cerâmica 1. Demissão do técnico Marcelo Caranhato do Veranópolis. Santa Cruz 1, Pelotas 2. Saiu Sérgio Ramírez no Santa Cruz. Deve estar pintando por lá o Tonho Gil. No Clássico Caju, no Alfredo Jaconi, 1-1 entre Juventude e Caxias. Fechando a rodada no 19 de outubro, São Luís 1, Novo Hamburgo 0. Vamos até o Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Lá o Pelotas conseguiu, enfim, a primeira vitória na competição. Gols de Fabiano Gadelha e Clodoaldo. Acompanhe. No Estádio dos Plátanos, Santa Cruz e Pelotas fizeram o jogo dos desesperados. Quem chegou primeiro foi o Lobo. Clodoaldo mandou para a área, mas a cabeçada de Wellington saiu fraca. Foi pela bola alta que o Pelotas tentou. E Filipinho chegou muito perto. Mas aos 24 minutos, foi o Santa Cruz que chegou ao gol. Elton passou por 3 jogadores do Pelotas e achou Charles livre e de frente para o gol. Galo 1, Lobo 0. Já com chuva forte, o Alvinegro fez mais um, anulado pelo árbitro Daniel Nobre Bins. O Jadilson no lugar de Filipinho. No segundo tempo, o Pelotas foi ao ataque. E foi com Jadilson pela esquerda que veio o cruzamento para Clodoaldo cabecear e empatar para o Auro Cerulho aos 27 minutos. Pelo outro lado, Fabiano Gadelha também tentou. Jonatas foi pouco exigido e o Pelotas tinha o domínio ofensivo da partida. Aos 41 minutos, Fabiano Gadelha cobrou falta e definiu a vitória do Pelotas. Santa Cruz continuou insistindo. Teda ainda acertou o travessão, mas a vitória foi mesmo azul e amarela. Nós, como diretores, erramos, né? E os atletas também têm alguns erros, né? E graças a Deus eles se cobraram muito, nós fizemos algumas reuniões e eles fizeram uma reunião individual, um cobrando do outro. Isso aí fez com que o vestiário pegasse, se unisse de novo e com certeza deu reflexo. Então a autocrítica de cada um foi fundamental para essa vitória do Pelotas hoje. A gente tentou pensar o jogo de uma forma estratégica. Obviamente a gente sabia que ia vir aqui e encontrar dificuldade. E a gente pensou o jogo, a gente trabalhou na cabeça dos jogadores dentro da concentração para que a gente pudesse, só com conversa, organizar alguma situação que ficou ou que não deu para a gente organizar no treinamento. Pelotas volta a jogar na próxima quarta-feira, 8h30 da noite, enfrenta a equipe do Veranópolis no estádio da Boca do Lobo. Estivesse ontem à noite no estádio dos Plátanos, André Miller, em primeiro lugar, ali está interino Carlos Moraes, mas está perto de ser efetivado? Acredito que sim, a ideia da direção é essa. Aliás, já vinha sendo, né? Antes do Ítalo sair, o Ítalo Gomes já tinha essa ideia de trocar o Beto Almeida pelo seu auxiliar e agora acabou sendo efetivado, né? Mas o Pelotas teve aí uma alteração, uma mudança de postura no segundo tempo, principalmente pela presença do Jadilson no meio-campo, né? O Carlos Moraes, aí um equívoco em relação ao discurso e à prática, no meu entendimento, lutava pelo equilíbrio, mas com 3 jogadores de frente, mesmo tentando fazer com que eles joguem às vezes mais retraídos, não dá certo. Não funcionou mais uma vez com o Filipinho e com o Clodoaldo. Depois ajustou esse detalhe e o Pelotas apresentou algumas fragilidades que já havia apresentado antes, né, principalmente no sistema defensivo. Mas apresentou virtudes também que já havia apresentado, né, como produção ofensiva e associado a isso a inoperância no momento da finalização. Só que desta vez conseguiram marcar os gols, o primeiro do Clodoaldo, depois na falta, veio por isso também, né, porque era um bom batedor de falta do Fabiano Gadelha. O que fica de mais importante, o legado, é justamente o resultado, a boa vitória, né, que dá uma tranquilidade a mais, mesmo nesse período reduzido até o próximo jogo. Destaque também para a torcida do Pelotas, que compareceu lá
em um número bastante razoável, mesmo com a campanha realizada pelo time até o momento. E o nosso assunto agora é o esporte. O Pelotas venceu a segunda consecutiva no Gauchão. O jogo foi ontem contra o Veranópolis. Na boca do Lobo, no primeiro tempo do jogo, o Pelotas tentou, mas mais errou os passes do que acertou. Olha mais um errinho aí. E deixou espaço para o Veranópolis dominar o jogo pelo meio e pelas laterais e assustar a torcida do Lobo. Mas no intervalo, Carlos Moraes mudou o esquema e o jogo. E já no comecinho do segundo tempo, Filipinho, que entrou no intervalo, recebeu no meio dos zagueiros e chutou colocado para fazer 1-0. Com calma e categoria, hein? Agora é se preparar para o jogo de sábado contra o Internacional em Novo Hamburgo. Tem que recuperar, conversar com o grupo e ver o que eles vão apresentar em termos de recuperação. Na sexta-feira a gente treina pela manhã e já viaja. Ou seja, um treinamento de forma leve novamente. A gente não está tendo esse tempo, então está sendo em cima da motivação mesmo e do encaixe na palestra. E quando as coisas não estão acontecendo, a gente está encaixando no intervalo. Parece que o técnico está dando sorte aí para a equipe e o atacante Wellington Tanque vai deixar o Pelotas para jogar na Rússia. O anúncio foi feito pelo Departamento de Futebol depois da partida de ontem à noite. O Wellington, na verdade, o contrato dele, a vinda dele, vocês lembram que foi tem algum momento a gente chegou até a considerar que ele não viria, insistimos no trabalho e foi possível trazê-lo com uma condição de cláusula penal prevista no contrato. A cláusula foi depositada e a nossa obrigação agora é liberar o atleta e seguir pensando no nosso grupo. De volta ao segundo bloco do Nativa Esportes, vamos direto aos resultados da sexta rodada do Gauchão. Cruzeiro 0, Juventude 0, Caxias 3-2 para cima do Esportivo no Centenário. Olha o Santa Cruz reagindo, venceu 3-2 a equipe do Passo Fundo. Grêmio 5, São José 1, Pelotas 1, Veranópolis 0. Virando a página, os resultados da noite, Novo Hamburgo 5, Canoas 0. Cerâmica 0, São Luís 1 e o Lajadense venceu o Internacional na Arena Alves 1 pelo placar de 1-0. Na boca do Lobo, mais uma vitória no sufoco. Filipinho entrou, decidiu e o Lobão está na 5ª posição do Grupo A. Acompanhe. Buscando mais um resultado positivo, o Pelotas recebeu o Veranópolis, que vinha com um novo técnico. Foi o visitante quem começou fazendo as honras da casa. Dentro da área, primeiro com Valdo, depois com Lê. O Pelotas respondeu com Wellington. E no lançamento para Clodoaldo, o árbitro marcou impedimento do atacante Aurucerulho. Brida tentou aproveitar a sobra, mas a bola subiu demais. As oportunidades do Veranópolis vinham pelos pés de Lê. Pelo lado direito, Jorge Lucas cruzou para Clodoaldo, que passou perto. As poucas chances criadas pelo Pelotas, no fim do primeiro tempo, o que se ouviu foram as vaias da torcida. Na segunda etapa, o Veranópolis exigiu de Jonatas logo no primeiro lance. Para vencer em casa, o Pelotas usou uma solução caseira. Filipinho, de novo, entrou e marcou. Clodoaldo tocou para o camisa 17, invadiu a área e chutou para marcar o gol que dava vantagem ao Pelotas. Filipinho, aos 7 minutos, Pelotas 1, Veranópolis 0. Depois do gol, foi a vez do protesto pelo pênalti não marcado em Arturo. O Veranópolis continuou insistindo e depois do atacante, foi a vez do goleiro Aurucerulho brilhar. Jonatas novamente fez grande defesa na cobrança de falta de Ednei. Thiago Reis também cobrou falta, mas o placar não foi alterado. Antes do final, uma cotovelada em Brida causou confusão. A agressão não passou de um cartão amarelo para o jogador do Veranópolis, mas apesar do protesto, o fim foi com comemoração azul e amarela. Com a vitória, as vaias do primeiro tempo se transformaram em aplausos no fim do jogo.
A reação que começou em Santa Cruz do Sul teve continuidade aqui na casa do Pelotas, a Boca do Lobo. O gol de Filipinho trouxe os 3 pontos e a ascensão na tabela de classificação. Deus está me abençoando, conseguindo entrar, fazer bons jogos. E é isso aí, acho que o mais importante é que todo mundo se doou até o final, todo mundo deu o máximo. A gente precisava sair com essa vitória dentro de casa, para agora sábado buscar um ponto lá fora. Lá. Nós conseguimos uma coisa muito grande hoje no Pelotas, que foi ressurgir, como tu mesmo falaste. E acredito que o mérito é todo dos jogadores. Os jogadores foram homens nesses últimos 2 jogos e foram muito profissionais. Isso que fez a diferença e por isso que a gente hoje conseguiu 2 vitórias consecutivas. Se depender de mim, sempre vai ser vitória da raça, porque eu não sei perder. O Carlos Moraes que comandará a equipe no próximo sábado, 7h30 da noite, lá no estádio do Novo Hamburgo, no estádio do Vale, contra o Internacional, equipe A do Internacional. Wellington foi para a Rússia, não é mais jogador do Pelotas, que foi suado. Jonathan voltou à grande fase e a vitória veio, valeu de novo os 3 pontos. Pode colocar na conta do Jonatas essa vitória do Pelotas aí, porque ele foi o jogador mais importante, sem dúvida alguma. Agora são alguns detalhes que ainda seguem com necessidade de serem corrigidos. O meio-campo do Pelotas não pega ninguém. A defesa está muito exposta, é duramente criticada por torcedores e até por nós da imprensa, mas eu vejo que passa muito por esse setor da equipe, pelo meio-campo. Não marca ninguém, a defesa fica exposta e as oportunidades do adversário surgem. Um outro detalhe é que o Filipinho não pode ser reserva. O Filipinho tem que ser titular. Quem sai é problema do Carlos Moraes, mas ele tem que ser titular pelo que vem fazendo no campeonato. Aí no Pelotas, hoje, 10 horas da noite, tem disputa do cinturão do Bellator, Michael Falcão. A luta será transmitida no estádio da Boca do Lobo a partir das 10 horas da noite. Entrada R$4. Torcedores com ingresso de Pelotas e Veranópolis pagam R$2. André Miller, muito obrigado. O Nativa Esportes de hoje vai ficando por aqui. É claro, nós voltamos amanhã. Você fica com o Jornal da Campanha. Tchau, tchau. E o nosso assunto agora é o esporte. O Pelotas foi a Novo Hamburgo, mas não se deu bem. O time perdeu para o Internacional. Domínio do Internacional, indiscutível. Forlan se sentiu em casa. E olha que essa foi a 4ª casa do Inter no ano. No início do jogo, Fabrício colocou a bola na cabeça de Damião, que ficou no quase. O Internacional não deu espaço para o Pelotas. Agora sim, Fabrício pela esquerda lançou no pé de Forlan. E esse sabe colocar a bola para dentro do gol. Segundo gol dele no gauchão. Recebeu o cruzamento, bateu de primeira, botou no cantinho do goleiro Jonatas. Aí de novo, sem chance nenhuma para o goleiro do Pelotas. O time vem com a cara de Dunga. Bola de pé em pé e Fred, com muito estilo, faz 2-0 no estádio do Vale. Craque que é craque não é. Fabrício, que entrou inspirado, lançou para Forlan, que com um toquinho encobriu o goleiro do Pelotas. Antes de terminar a partida, o Fred ainda tentou essa de longe, mas a bola deu na trave. Do lado do Inter, o ritmo do samba está bem ajustado. Do lado do Pelotas, Filipinho ainda tentou acelerar o time, mas a partida terminou assim, 3-0 para o Internacional. Não deu, mas o Pelotas joga novamente na quarta-feira contra o São Luís às 6 da tarde. O jogo válido pelo gauchão será na Boca do Lobo. 15. E o nosso assunto agora é o esporte. A sorte tem andado longe da Boca do Lobo. Ontem o Pelotas perdeu mais uma no gauchão, desta vez para o São Luís de Ijuí. A parada era dura por vários motivos. A pressão do rebaixamento, o adversário. O São Luís vinha de 3 vitórias e um empate sob o comando do Paulo Porto, sem contar na escalação. 2 titulares já deram desgosto aos torcedores do Pelotas nos últimos anos. Olha aí o goleiro Oliveira, aquele que falhou na Série D de 2010. E quem não lembra do Marcos Paraná, autor de 2 gols nos últimos brapéis. Pois no primeiro tempo, Pelotas soube se impor apesar das adversidades. Foi quem teve as chances mais claras de gols. Mas quando chegava na frente do Oliveira, a bola teimava em balançar a rede. Foi assim no início do segundo tempo também. O time criava, mas na hora de concluir,
O Pelotas chegou a fazer o gol. O Gabriel Artes estava impedido, não valeu. Pois aí, o Washington resolveu mudar o rumo da partida. Não fazia nem 5 minutos que ele tinha entrado quando fez essa jogada. Foi levando e chutou. Um golaço, 1-0 para o São Luís aos 37 do segundo tempo. Depois do gol, o Pelotas continuou em cima do adversário, mas ficou ainda mais vulnerável ao contra-ataque. No fim das contas, 1-0 acabou saindo barato. Eu não fujo da responsabilidade, a montagem, o plano de jogo foi executado à risca pelos jogadores. Tiveram entrega, a gente não teve a competência necessária para na hora de ter a oportunidade de gol, a gente conseguir finalizar. Infelizmente está muito distante essa classificação e continuamos atrás dessa reviravolta, desse crescimento do Pelotas. Temos tudo para dar a volta por cima, temos grupo, temos estrutura e temos otimismo em relação a isso. Com a 5ª derrota em 7 jogos, o Pelotas ocupa agora a penúltima posição do grupo com apenas 6 pontos ganhos. O time não está na zona do rebaixamento por um detalhe, aliás, por uma vitória que o coloca na frente do Canoas. E olha só, o próximo adversário do Pelotas é o próprio Canoas, então o jogo que acontece domingo é importantíssimo para o futuro do Pelotas. E agora o esporte, o Pelotas fez o dever de casa, venceu o Canoas na boca do lobo e agora respira mais aliviado na tabela de classificação. Era um jogo de 6 pontos. Canoas e Pelotas estavam entre as 4 piores campanhas do Gauchão. Tinham a mesma pontuação na tabela. Quem perdesse entraria de vez na berlinda. As duas equipes sabiam disso e já no inicinho do jogo mostraram que em 0-0 a partida não terminaria. Como no último jogo contra o São Luís de Juí, o Pelotas dominava as jogadas de ataque, errava na finalização e ficava exposto ao contra-ataque. Só que o Canoas também tinha problemas no sistema ofensivo. Chegava na cara do gol e... Na segunda etapa, o Pelotas continuou em cima, dessa vez sem dar espaço para o Canoas. Dá para dizer que o segundo tempo se resumiu a ataque contra a defesa. Sem brincadeira, foram mais de 10 chances claras de gols, todas desperdiçadas. Foi assim até os 37 minutos do segundo tempo, quando uma luz no fim do túnel surgiu. O jogo já ia se encaminhando para o fim quando Clodoaldo sofreu pênalti. Na cobrança, Brida, destaque da partida, não falhou. Bateu no canto direito do goleiro Anderson, a bola ainda carimbou a trave antes de entrar. Um alívio para os jogadores e para a torcida do Pelotas. Depois do gol, o Canoas chegou a esboçar uma reação. O Pelotas também perdeu uma chance incrível no último lance do jogo. Mas no fim das contas, 1-0 teve sabor de goleada para o Pelotas. Mas é procurar trabalhar para que a gente possa tirar um pouco essa ansiedade, a confiança possa voltar ao grupo, que todos nós somos merecedores de um resultado melhor. A gente não esperava passar por isso. A torcida está de parabéns, nosso grupo principalmente, porque se dedica do começo ao fim. Era confronto direto, agora a gente vai ter que levantar a cabeça, vai ter bastante tempo para trabalhar, ajeitar o time, para o segundo turno vir com tudo e para conseguir os resultados. O presidente colocou que existia uma convicção da parte dele no meu trabalho, né? Palavras do presidente, e que com tempo para trabalhar agora, né? Eu acho que a equipe pode render muito mais. Sou muito tranquilo em relação a qualquer decisão. É só que apesar da vitória, o Pelotas não conseguiu conquistar a classificação para a próxima fase da Taça Piratini. O time terminou o turno em 6º lugar e a 3 pontos da zona de rebaixamento. O próximo jogo está marcado para o dia 17 de março, quando começa a Taça Farroupilha. Nesses quase 30 dias de preparação, deve ter novidade aí na Boca do Lobo. Contratação e dispensa de atletas e até uma possível troca de treinador. A reapresentação dos jogadores está marcada para quarta-feira. A vitória era obrigação, uma necessidade do grupo, que teve caras novas para enfrentar o Canoas. Thiago Gaúcho, Diego Zapata e Wesley. A terceira opção entre os centroavantes recebia a primeira oportunidade como titular. Logo no primeiro minuto, o camisa 9 mostrou que não estava para brincadeira. Trapalhada da defesa do Canoas. O time de Rodrigo Bandeira quase abriu o placar a 4 minutos. Por pouco, Iago não desvia para o gol.
Fabiano Gadelha comandava as ações pelas laterais do gramado. Foi dele o cruzamento para Thiago Gaúcho, que se fosse um pouquinho mais alto... 16 minutos, Thiago Reis bateu cruzado. Nem Clodoaldo, nem Wesley. Chance desperdiçada pelo Lobão. O camisa 9 seguia voluntarioso no ataque, mas na hora da finalização faltava pontaria. Diego Zapata estava apagado em campo, mas apagado mesmo saiu o Diego Salini. Depois da disputa com Gabriel Watts, o meia foi levado ao hospital com um corte na cabeça. O zagueiro Arucerulho também não teve condições de retornar. Jorge Lucas foi chamado e Wagner Silva recuou para fazer dupla com Bruno Salvador. Jogo parado por 10 minutos, até a ambulância voltar ao estádio. Recomeço e vaias no fim da primeira etapa, depois da troca de passes do Canoas dentro da área. Jonas bateu desviado. Segundo tempo e mudança. Jadilson no lugar de Diego Zapata. O Pelotas foi mais time, se impôs. O camisa 15 comandou as ações ofensivas. Foi dele o passe para Wesley, dominar e girar. O chute saiu à direita do goleiro Anderson. Pelo lado esquerdo, o Pelotas cresceu. O Canoas, a 15 minutos, já tinha 4 zagueiros em campo. Na meia-lua da grande área, Fabiano Gadelha teve espaço, faltou direção no chute. O centroavante Wesley seguia levando vantagem entre os zagueiros. Até que aos 35 minutos, ele serviu de pivô para Clodoaldo, que em velocidade foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado por Leandro Alflen. Brida foi para a bola, ela ainda bateu na trave antes de entrar. O Jonas não deixou o lateral pegar a bola, mas ele não desistiu. Homenagem para a esposa Paola, grávida de 3 meses. Brida, o homem da casa e da partida. Pelotas 1-0. O Jonas queria mesmo estragar a festa. Foi dele o chute que raspou a trave de Jonatas, logo na sequência. No finalzinho, Jadilson colocou na cabeça de Arturo. Anderson brilhou, evitando o segundo gol. Gol que não teve jeito de sair. Depois do contra-ataque, Arturo tentou na primeira. A bola sobrou para Clodoaldo, que errou o alvo. Fim de papo, alívio na boca do Lobo. Pelotas 1, Canoas 0. Significa um pouco de paz, né? A gente sabe que vinha devendo muito para a torcida. E vou ser sincero, a nossa torcida está de parabéns. Porque não é fácil. A gente está ali com 6 pontos e todos eles vêm a campo e incentivam. A paz de Jadilson e do restante do grupo veio com gol de Brida, 35 minutos da segunda etapa. A classificação, que já era difícil, ficou impossível com a vitória do Cerâmica diante do Juventude. O Pelotas para 30 dias e foca apenas no treinamento e na reformulação para a Taça Farroupilha. Não estou pensando nem em treinador, jogadores já veio 2, que não puderam jogar, que não conseguimos fazer o papel, mas tem uma reunião, alguma coisa eu te garanto que vai mudar. Dispensa de jogadores, em alguma coisa nós vamos mexer. Não posso te falar nada agora, porque também não temos nenhum treinador em mente. Se eu te falar que vamos mexer um treinador, e cadê o treinador? Vou sair segunda, terça-feira atrás dele? Não. Então, sentaremos hoje com o resto do grupo de diretores para ver o que nós vamos refletir, o que foi de errado no primeiro turno, para não errarmos no segundo. Vamos à classificação do Campeonato Gaúcho, terminada a fase de jogos na Taça Piratini. Lajadense, a menor campanha, 18, Caxias 13, Grêmio 12, Cerâmica 12, são os classificados. Lajadense fecha depois do Gauchão, vai seguir? Não, acho Tomara que que não feche, né? Cruzeiro tem 10. Cruzeiro, quinto colocado, tem 10, Pelotas tem 9, Passo Fundo tem 8, Novo Hamburgo tem 5. Vamos ao grupo 2. São Luís, menor campanha, 17, Inter 15 é o segundo colocado, São José 14, Esportivo 13, os classificados. Vira a página. Juventude, Santa Cruz, Canoas e Veranópolis, que tem a pior campanha do campeonato, tem 4 pontos ganhos apenas. Hoje estariam caindo Novo Hamburgo e Veranópolis. Exatamente. Exatamente. Agora, como é que ficaram as quartas de final? Olha aí, ó. Na Arena Alviazul, Lajadense e Esportivo. No Centenário, Inter e Grêmio, Grenal, tá? Adiante.
São Luís recebe lá em Juí o Cerâmica. E o Caxias recebe São José. Esse jogo deve ser jogado no sábado. Pedro. Bom, falando de esporte aqui no Jornal do Almoço, começou a trabalhar na Boca do Lobo o novo técnico do Pelotas. Luiz Carlos Barbieri tem passagens por Santa Catarina, São Paulo e Paraná, mas nunca treinou no estado. Ele chegou à cidade muito determinado a dar a volta por cima junto com Pelotas. E olha que ele já fez isso em uma situação bem mais complicada. Até pior. Eu cheguei no Criciúma em 2005, o Criciúma tinha acabado de cair da Série A para a Série B. Nos apresentamos dia 10 de janeiro, começava a competição dia 18 de janeiro. Tinha 12 jogadores no departamento profissional, juniores disputando a Taça São Paulo e 8 jogadores no departamento médico. Um com caspa, outro com diarreia, quer dizer, já com medo do ano anterior. E aí nós fomos resgatando o grupo. Nós classificamos em 4 times, nós classificamos em quarto, era o azarão da competição, e acabamos derrubando Figueirense, Joinville, e acabamos sendo campeão estadual. Então o futebol é assim, você nunca pode saber o que vai acontecer amanhã. O que você tem que ter é confiança, personalidade, persistência, acreditar no trabalho, acreditar no grupo, passar a confiança para o grupo, para que eles possam render tudo aquilo que eles sabem. O Pelotas estreia no segundo turno do Gauchão, dia 17 de março, contra o Novo Hamburgo. No Pelotas, a novidade não é bem uma novidade. Vocês lembram do Wellington Tanque? Pois é, ele está de volta. O atacante iria jogar na Rússia, mas acabou sendo reprovado nos testes. Tanque já retornou à Boca do Lobo e já começou a treinar aí com um grupo que agora tem o comando do técnico Luiz Carlos Barbieri. Na estreia do segundo turno do Gauchão e também do técnico Carlos Barbieri no comando da equipe, o Pelotas venceu em Novo Hamburgo, no estádio do Vale, garantiu 3 pontos e agora se prepara para receber o Grêmio na quarta-feira em casa. Aos 18 minutos do segundo tempo, Diego Torres recebeu o cruzamento, aí do lateral Brida, como você viu na imagem, marcou o gol da vitória do Pelotas e correu para comemorar com a torcida. Recomeço, confiança, comprometimento. Palavras ditas e repetidas nas últimas semanas. A torcida compareceu, acreditou em um time com novidades. Serjão, Tony, Felipe Guedes e Diego Torres eram alguns dos nomes. Por outro lado, o Noia começava do zero. Foram 10 dispensas e 13 reforços para o segundo turno. Com a bola rolando, um time marcador, brigando palmo a palmo por espaço no gramado. A tão treinada bola parada começou descalibrada. Pelo lado direito, Igor tinha liberdade. O chute saiu por cima do gol. A primeira boa chance veio aos 22 minutos. De falta, Wellington levou perigo à meta defendida por Max. Ataque do Novo Hamburgo. No primeiro tempo, não passou disso aí, ó. Jonathan só assistiu o jogo. O Lobo pressionava no campo do adversário. A bola parada era um desespero para a zaga anilada. No finalzinho da primeira etapa, Igor, pela esquerda, fez boa jogada. De novo, afastou a defesa do Novo Hamburgo. No segundo tempo, mudanças. Mais uma lesão. Serjão saiu machucado. Márcio Lopes entrou e Thiago Gaúcho foi recuado para a defesa. O time da casa seguia sem dar grandes sustos. Pelo lado Arucerulho, Diego Torres e Fabiano Gadelha de falta chegaram perto do gol. Aos 18, enfim, toda a teoria foi para a prática. A jogada começou pela esquerda e foi até o outro lado, nos pés de Brida. Cruzamento na medida para Diego Torres. Na estreia oficial do camisa 10, bola no fundo da rede, festa na tela com o torcedor. Diego Torres, Pelotas 1-0. Na sequência, o Felipe Guedes não cruzou nem chutou, perdia a chance de ampliar o Lobão. O Novo Hamburgo parecia cada vez mais nervoso, ora na defesa, ora no ataque. O time da casa rondou a área Arucerulha até o fim da partida, mas seguiu sem criar grandes chances de gol. Fim de papo no estádio do Vale. Novo Hamburgo cada vez mais desesperado 0. Pelotas agora confiante 1. Total confiança para que nós possamos fazer um grande jogo aqui. Tocamos bem a bola e o detalhe decidiu. E a condição física também nós surpreendemos eles e a chance nós matamos e nós estamos saindo daqui felizes com 3 pontos.
A confiança e a postura tática, né? Eu vinha conversando muito com eles, exigindo muito nos trabalhos. A gente sabia que é um time que tem muita qualidade, mas a palavra confiança ela vinha atrapalhando. Hoje, uma equipe bem postada, tanto é que o perigo que nós sofremos foi nas bolas paradas, mas uma equipe postada taticamente, saindo com a bola dominada, teve o domínio do jogo, teve o controle da partida. E agora o esporte. O Pelotas jogou bem ontem, mas não conseguiu segurar o Grêmio também, né? Bibiana, com o Barcos, né? Ele não deu mole, né? O Luxemburgo pela primeira vez colocou o time quase completo, um plantel de estrelas. Mas ainda assim o Pelotas não se intimidou, não. Conforme a gente vai conferir aí na reportagem. Donos da casa motivados, torcida vibrante para apoiar o time que tinha tarefa difícil, derrotar a qualidade do elenco de estrelas do Grêmio, que veio com o Barcos. Logo aos 6 minutos de jogo, de fora da área, balançou a rede. Comemoração tradicional, o Pirata que marcou o primeiro gol no Campeonato Gaúcho. Mas o Pelotas tinha vontade, pressionou. E depois de uma falta em Clodoaldo, Diego Torres, em bonito lance, acertou o travessão. A bola quase entrou. Na torcida eles faziam previsões. O Paulo Brito de Pelotas. Aí vem o Pelotas, abriu pelo lado esquerdo com o Brida, vem chegando o Pelotas, ao Diego Torres, feito! Pelotas chega lá com o Diego Torres. Luxemburgo de volta ao estádio, que não tinha boas recordações depois de ter amargurado a primeira derrota como técnico do Grêmio no ano passado. Estava tranquilo, mesmo com a pressão azul e ouro, quando o Pelotas dava indícios de um jogo mais equilibrado taticamente. Aos 33 minutos, o Wellington entrou sozinho e bateu por baixo do goleiro Jonatas. Final de primeiro tempo. Quem é Orcerulho sempre acredita, nunca desistiu, jamais. No segundo tempo, iniciou a reação do Pelotas. Mudança no time para dar um novo ânimo. Entrou Filipinho e Jadilson. Lá estava um Barbieri furioso, assim, e um Luxemburgo da mesma forma. Mas o que incomodava mesmo era a câmera. Ele distraído com o que acontecia fora de campo e o Pelotas concentrado em reverter o resultado. Aos 13 minutos, Diego Torres recebeu a bola de Gadelha e descontou para o time da casa. Mas não foi suficiente para a noite. Boa fase, né? Graças a Deus a bola está entrando, infelizmente não conseguimos a vitória. Trocaria o gol pela vitória, né? Mas agora esquecer esse jogo, pensar no próximo jogo em casa, que vai ser um jogo difícil também, mas diante da nossa torcida aqui temos que ir com a vitória. 10 minutos depois do Pelotas marcar em jogada perfeita armada por Barcos, Elano fez o terceiro e último gol da partida. Olha, eu acho que jogar no primeiro tempo como jogamos no segundo. Eu acho que a nossa equipe se comportou bem no segundo tempo. Infelizmente, no primeiro tempo demoramos a jogar. A equipe do Grêmio foi feliz, fez 3 gols com nossas 3 falhas. E é isso aí, é levantar a cabeça. Nós sabemos que jogamos contra uma grande equipe. Venceram as estrelas de Luxemburgo. Ainda assim, na torcida, o aplauso aos jogadores donos da casa, que no sábado tem um novo desafio, o Lajeadense na Boca do Lobo. Oi, boa tarde, gente! Os titulares do Grêmio estrearam no interior do estado. E na Boca do Lobo, o talento do Pirata apareceu mais uma vez. E acredite, teve gente do próprio time que confessou. Não sabia que o Barcos jogava tudo isso. Ah, ele joga. Jogou. 1 toque, 2 toques, 3. Vamos acelerar, senão fica muito chato. É só para mostrar como foi o Grêmio no início. Tá, e daí? Mas e o gol? Aí, ó. Barcos recebeu, virou e comemorou. Piratas Futebol Clube. Mas vamos fazer um acordo. Não parecia dia de sorte para o Pelotas. Olha onde foi a falta do Diego Torres. Azar e erro andam juntos, pois a falha na saída de bola do Pelotas foi determinante. Souza para Wellington. Primeiro gol dele pelo Grêmio. Primeiro gol, tá bem a porteira aí, né? Agora é
dedicar mais, o professor pediu isso para acontecer mais gols. E não é que a porteira se fechou pro Igor? E assim terminou o primeiro tempo. 1 toque, 2 toques, 3. Agora vai para tudo ou nada, né? Então nós temos que marcar bem para sair no contra-ataque. A gente teve 1 ou 2 chances ali. O Igor, infelizmente, perdeu, mas no segundo tempo nós vamos pôr o nosso ritmo mais forte para que nós possamos sair daqui com o resultado positivo. Por isso, vale a oração e as substituições. O Pelotas vai para cima. Mas tem o Barcos, o cara que faz gol, marca e faz isso. Que passe. Wellington, quase. Gadelha em mais um cruzamento. Não seria mais um. Diego Torres de cabeça, 2-1. Uma vez era Zé Roberto mais 10. Agora dá para dizer que é Zé Roberto mais 9. Afinal, tem o Barcos no time dos incontestáveis. Mais um passe preciso do Pirata para o gol de Elano. A falta de Elano parou em Jonatas. A cabeceada de Gabriel foi para fora. Eu acho que já falei que não era dia de sorte do Pelotas, né? O Wellington deve concordar. 2 vezes e nada de gol. Pelo jeito, Kleber também estava num dia não. Quem veio, e não foi pouca gente, viu emoção até o fim. E viu o Barcos, né? Um jogador interessante. Eu não sabia que ele tinha essa técnica toda. De longe a gente vendo, né? Mais de perto a gente vendo e vê que ele tem uma técnica apurada. Estou muito feliz por isso, tratando de responder e estar à altura dessa responsabilidade, né? Assim que nada, disfrutando o momento, disfrutando cada treinamento, cada jogo com este grande grupo que temos hoje, né? E é esse o Grêmio de Barcos, Zé Roberto e companhia que a torcida quer, no interior e no exterior. Agora vamos falar de esporte. Olá, Bibiana, boa tarde. De futebol que nós temos só a vitória do Brasil. O Guarani perdeu, Pelotas empatou e o Farroupilha perdeu para o Brasil, é isso? Conta pra gente. Foi um final de semana de muitas emoções. A gente inicia com o jogo do Pelotas no sábado, que foi lá na Boca do Lobo. Terminou empatado 1-1 e infelizmente teve um erro da arbitragem, conforme a gente acompanha na reportagem. Ali estava um Barbieri com muita energia, inquieto, agitado. E o Pelotas vem como técnico. O Lajadense mostrava também força, vontade no ataque e principalmente na defesa. O ponto forte do time. Os donos da casa insistiam, mas a bola não entrava. Os ânimos já estavam mais exaltados, jogadores nervosinhos. Até que aos 28 minutos do primeiro tempo, um lance que poderia ter mudado o resultado do jogo. Martini do Lajadense, experiente goleiro, pega a bola e vai pra cima de Wellington Tanque. O jogador do Pelotas cai com o choque. Quando outros jogadores se aproximam, Martini simula que também foi atingido e se joga no chão. Essas são as imagens de perto do gol. Repare que Martini leva uns segundos até cair. Já havia atingido o Wellington. O juiz não marcou o pênalti e deu cartão amarelo para os dois. Que feio, hein, Martini? Indignação de Barbieri e de todo o banco do Pelotas. O goleiro apitou os primeiros 45 minutos, o Eduardo apitou o jogo todinho. Ele que apitou o jogo. Tanto é que ele era para ter sido expulso no lance do Wellington. Além dele ter dado o pênalti, ele tinha que ter expulsado o goleiro. Tá? Infelizmente não aconteceu. Agora, aquilo que eu passei para os jogadores agora, nós temos que esquecer isso aí. Não adianta nós começarmos a querer jogar as coisas só em cima do árbitro. 37 minutos de jogo e Josimar marca e abre o placar para o Lajadense. O Pelotas tentou ainda no primeiro tempo, mas o gol não veio. A reação apareceu mesmo aos 5 minutos da segunda etapa, com cruzamento de Tanque para Clodoaldo, que deixou tudo igual na Boca do Lobo. O Wellington pode até não estar marcando nos últimos tempos, mas vai, com essa bela jogada, dá para se dizer que o gol também é dele. Ainda assim o Pelotas deixou escapar mais uma vez a vitória. Ruim. A gente buscava a vitória, mas é futebol, a gente teve a oportunidade de fazer o segundo gol, não fez. Mas acho que o grupo se entregou mais uma vez.
mostrou que tem tudo para fazer um grande segundo turno, apesar do resultado negativo dentro de casa. A gente vai conversar para ver o porquê, principalmente do primeiro tempo, da atuação tão abaixo daquilo que a gente esperava. A atuação tão abaixo da esperada pelo técnico Luiz Carlos Barbieri refletiu em um primeiro tempo com quase nenhum lance a gol. O que se viu foi uma partida muito fraca tecnicamente. A velocidade de Clodoaldo parou na zaga do Cerâmica. O que se viu mais foram faltas e reclamações. Serginho Cearense conseguiu exigir de Jonatas aos 25 minutos. Aos 28, Diego Torres criou a única chance clara do Pelotas. Mas aos 38 minutos, apesar da falta de tentativas, o Cerâmica chegou ao gol. Marcão arriscou de muito longe, obrigando Jonatas a fazer uma grande defesa. Mas no rebote, Soares, com liberdade, achou o canto livre e não desperdiçou. Soares, Cerâmica 1, Pelota 0. O tricolor ainda chegou na área Aurucerulha mais uma vez, mas sem balançar a rede de novo. O Pelotas tentou com o Wellington. E foi isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, de cara, duas mudanças no Aurucerulha. Jadilson e Filipinho para as vagas de Brida e Igor. E o Pelotas conseguiu chegar mais à frente. Faltou perna e força nos chutes e nas cabeçadas. O Cerâmica também não conseguiu acertar no segundo tempo. Quando o Lobo teve a melhor chance, já eram 22 minutos da segunda etapa. E foi com o Fabiano Gadelha que o Pelotas tentou de novo aos 36. Mas nada de gols, nada de pontuar. Na partida que valia 6 pontos, o Pelotas voltou de Gravataí com uma derrota. O resultado não me agradou, a atuação também não me agradou, como o seu grupo de jogadores, pelo que eu conversei agora, também não gostaram. Agora, a mudança de atitude, a postura vai ter que ser outra. Porque as coisas vão se afunilando, os resultados não vêm como nós queremos, faltam 3 rodadas, uma equipe que estava pensando numa classificação, quer dizer, eu já não posso, sou bem sincero, já não posso pensar tanto nisso, tá entendendo? Porque eu fico preocupado com a atuação que a equipe teve hoje. O Pelotas empatou dentro de casa. Esse resultado não agrada, deixou o time em situação complicada. Agora ele é o 13º colocado da classificação geral. Não está na zona de rebaixamento apenas porque tem uma vitória a mais. Todo mundo sabe da responsabilidade desse jogo, né? Então é doação máxima. Um jogo decisivo, como fala, um jogo de 6 pontos. Pois é, domingo de Páscoa foi também domingo de decisão para o Pelotas no Gauchão. O time do técnico Carlos Barbieri recebeu na Boca do Lobo o Cruzeiro, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Os comandados de Benhur Pereira vinham embalados de uma vitória contra o Grêmio. A tarefa era difícil, valeu até apelar para simpatia. Olha só o Myron, foi de avental para o jogo. Que figura! O Pelotas já está numa fase que eu estou arriscando para tudo. Eu nunca tinha vindo com meu avental, ganhei de um amigo meu, Chavante, entendeu? Do meu grande rival. Porém, botei ele hoje para ver se essa urucubaca sai de uma vez. Bom, e se o clima era gastronômico, de comida, de Páscoa, o torcedor que esperou um chocolate se deu mal. Faltou aquela pitada de sal no time, sabe aquele ingrediente a mais? O Pelotas não teve. O Lobo chegou a ser na frente do placar. Aos 13 minutos, na cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel Watts aproveitou para marcar o dele. Só que depois do gol, o Pelotas ficou comendo mosca, deixou o Cruzeiro tomar conta do jogo. E nessa bobeira da zaga, o Jô recebeu um passe açucarado e empatou para o Cruzeiro, 1-1. Na segunda etapa, o Pelotas voltou mais motivado, mais agressivo. E se é que vale comparar, a Boca do Lobo parecia uma espécie de panela de pressão. Foram várias oportunidades de gol, só que todas frustradas. O Wesley e o Filipinho, que entraram no segundo tempo, tiveram a chance de marcar, mas também não estavam num bom dia. Não teve jeito da bola entrar. O Pelotas ficou só com um empate, que por sinal fez a coisa azedar, desandar de vez na Boca do Lobo. Eu vou falar o quê? Você tá entendendo? Eu não abaixo a cabeça, hipótese nenhuma. Eu continuo acreditando, continuo confiando no grupo. Não vamos largar a toalha, vamos seguir lutando.
eu acho que isso ninguém pode acusar um dedo da equipe, que a equipe não lutou. E agora o futebol, fortes emoções no jogo entre o Pelotas e o Passo Fundo ontem à noite. Quem tem problema de coração, Bibiana, passou um sufoco, né? Olha, teve cada jogada que ficou no quase. Mas ainda assim, com essas boas oportunidades de gol, o Pelotas não conseguiu a vitória. Agora, com 15 pontos na classificação geral, apenas um na frente dos 3 times que estariam matematicamente rebaixados, vai ter que esperar a última rodada para saber se permanece na primeira divisão. O 12º jogador foi escalado e compareceu fardado e pronto para a batalha. O maior público registrado na Boca do Lobo durante o segundo turno em disputas com times do interior. Parecia que a festa seria mesmo dos donos da casa. Logo no início, o Pelotas já pressionava, mas errava. E se quem não faz, leva? Do outro lado estava o Passo Fundo, pronto para marcar. Há 5 jogos sem perder, não veio a Pelotas a passeio não. Veio para garantir a liderança no Grupo A. Aos 27 minutos, João Paulo abriu o placar. Tanque respondeu nessa jogada e ficou no quase. O quase que para o Passo Fundo virou gol. Jonatas quase segurou a bola, mas o rebote deixou o Júlio Santos prontinho para marcar. Segunda etapa de jogo e o Pelotas tinha que correr contra o tempo, coisa que em 30 segundos, isso mesmo, 30 segundos, fez Filipinho e jogada rápida e certeira a reação começava. Depois tentativa de Clodoaldo, pressão que não dava nem tempo para o Passo Fundo respirar. Mas ele tomou um fôlego a mais e também tentou. Em resposta, o Pelotas deixou tudo igual com Gadelha. Ele e o travessão, porque nesse lance que poderia definir o jogo, o travessão também foi protagonista. O lance de Wesley ficou no quase. Saímos com um sentimento duplo de satisfação pela reação, mas insatisfação pelo resultado. Agora, até quando a gente vai ficar com esse sentimento duplo é que a gente não pode mais aceitar. Nós temos que reagir e só temos um jogo para reagir. No jogo de extremos em que o Passo Fundo buscava a liderança do Grupo A e o Pelotas fugir do rebaixamento, ficou tudo igual. Agora a decisão fica para o jogo fora de casa, no Centenário. A gente fica na expectativa de domingo sair da situação, porque esse grupo que está aí, olha, eu vou te falar, cara, a intensidade que eles trabalham, o que eles estão focados, imbuídos de sair dessa situação. E olha só, o Filipinho que marcou esse gol com apenas 30 segundos de jogo no segundo tempo, como você viu aí na reportagem, não pertence mais ao Pelotas, ele vai para o Internacional. O jogador segue no grupo Auro Cerulo, ainda na partida contra o Caxias, conforme informou a assessoria de imprensa do Pelotas. É uma aposta do Inter para a temporada. Sorte para ele. Esporte, a última rodada da fase de grupos no Gauchão foi pra lá de emocionante. Conta pra gente o que aconteceu, Bibiana. Boa tarde, Sabrina. Olha, muita emoção, não só no show do Roberto Carlos aqui no sábado, mas também nessa rodada emocionante e surpreendente. Que baita rodada do Gauchão. No estádio Centenário, lá em Caxias, teve coração acelerado, atacante desencantando, fuga do rebaixamento e festa da torcida do Pelotas com o placar de 2-1. Logo de cara, o primeiro susto. A defesa deu bobeira e o Wellington Tanque quase abriu o placar. O Pelotas, brigando para não cair, ficou com mais tempo de posse de bola, assustava um pouco. E o Caxias sabia que precisava mudar a atitude no segundo tempo. A gente tem que sair com a vitória aqui para tentar continuar vivo na competição. Mas vamos ver aí o que o professor Piccoli vai falar com a gente aí no intervalo. Pra gente voltar, tentar fazer um gol e torcer lá pro resultado dê certo. Não deu certo, porque rapidinho o Pelotas fez o gol que livrava o time do rebaixamento. O Wellington Tanque, o camisa 9 que ficou todo o campeonato sem fazer nenhum golzinho. Fez o gol mais importante do Pelotas no Gauchão. E não é que o cara desencantou mesmo. O Wellington também fez o segundo do Pelotas. Todos confiavam e disseram, né, que eu iria fazer o gol no momento certo. E não foi diferente, fiquei muito feliz por ter feito o gol hoje, justamente quando a equipe precisou. E é isso aí, normalmente a estrela do atacante brilha quando é necessário. No finzinho, o Kleberson ainda descontou, mas o Caxias não tinha o que comemorar.
o time foi eliminado do Gauchão e quem fez a festa no centenário foi a torcida do Pelotas. E nesses últimos minutos de jogo, enquanto o Pelotas garantia a vitória em Caxias, os torcedores estavam também de olho no jogo entre Passo Fundo e Lajadense. Até os 44 minutos, o Pelotas estava passando para as quartas de final. Mas um pênalti mudou o rumo dessa história, garantiu o Lajadense na próxima fase e também o título do time como campeão do interior. Imaginem um atacante que estreia em um time marcando 2 gols contra um adversário considerado difícil. Se torna candidato a artilheiro da equipe, mas fica 15 jogos sem marcar. E volta a encontrar o caminho das redes justamente no jogo mais importante do ano contra o mesmo adversário. De novo, marcando 2 gols e livrando o time do rebaixamento. Não precisa imaginar, isso tudo aconteceu no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Com 2 gols de Wellington, o Pelotas venceu o Caxias por 2-1 e ainda ficou a 1 ponto da zona de classificação. O Centenário ficou azul e ouro. 8 ônibus mais veículos particulares acreditavam mais do que tudo na permanência na primeira divisão. O adversário, Caxias, trazia boas lembranças para um camisa 9 que necessitava desencantar. O filme das outras partidas parecia se repetir quando o Wellington, cara a cara com o Anderson, mandou longe do gol. Mesmo fora de casa, era o Pelotas que tinha as ações ofensivas. O Wellington seguia tentando. Não é replay. O lado esquerdo, com o Jadilson, era o mais utilizado. Até o início da segunda etapa, os resultados ajudavam. Até que o Wellington, aos 3 minutos, começou a decidir. Domínio no peito e chute cruzado. Depois de 15 jogos, o centroavante desencantava contra o Caxias. Wellington, Lobão na frente, 1-0. O gol deu tranquilidade ao Pelotas, que até balançou a rede de novo, mas o impedimento de Clodoaldo já havia sido marcado. O Lobão continuava melhor e assustou com Diego Torres e o Wellington. Anderson fez boa defesa. Aos 25 minutos não teve jeito, a tarde era do camisa 9. O Wellington subiu entre os zagueiros e marcou o segundo dele, o segundo do Pelotas, com direito a salto mortal. Wellington espantava de vez o fantasma do rebaixamento. Pelotas 2-0. O adversário, o Caxias, acordou depois do segundo gol. Na cobrança da falta de Rafael Santiago, Jonatas salvou o Pelotas. Aos 49 minutos, não deu para segurar. Kleberson descontou para o eliminado Caxias. O apito final de Márcio Coruja marcou apenas o início da apreensão ao Urucerulha. Torcida para o Passo Fundo no Vermelhão da Serra. Até que aos 47 do segundo tempo, pênalti para o Lajadense. Defendeu! Mas teve o rebote do goleiro. Foi gol! Fim de gauchão para o Pelotas, uma festa misturada com frustração. Realmente, né? O que importava para nós era a nossa vitória aqui, porque nós tínhamos perto do rebaixamento, então nós fizemos nosso papel. Aí tentávamos contar com a vitória do Passo Fundo, infelizmente não veio, mas eu acho que o Pelotas saiu vitorioso, fez um grande jogo, né? Pena que foi no último jogo, né? Mas o Pelotas fica vivo. E vamos pensar agora o Pelotas no segundo semestre, quem vinha assumir o Pelotas, para projetar um Pelotas melhor do que foi nesse gauchão. Esse clube não merecia cair, não merece cair. Pô, com esse torcedor que tem, torcedor apaixonado, cara, veio aqui, tomou conta do estádio, sabe? Então a gente espera que os problemas administrativos que possam existir sejam sanados, que tem aí 8, 9 meses para você fazer um planejamento legal para o ano que vem, que é o terceiro ano que passa por dificuldade em termos de descenso. Então que as pessoas analisem, pensem mais na entidade, né? E que façam realmente um planejamento necessário para disputar um gauchão que é tão difícil. O recado do Luiz Carlos Barbieri foi dado, né? Os problemas administrativos devem ser sanados, embora isso seja desmentido em diversas oportunidades pela direção.
os problemas existiram e não foram poucos, né? Uma divergência enorme em relação a pensamentos, dirigentes saindo, dirigentes chegando, e isso acaba refletindo dentro de campo. Time que troca 3 vezes de técnico numa competição curta, como o Campeonato Gaúcho, é obrigado a admitir que os problemas ocorreram, né? Pelotas teve, em alguns momentos, produção interessante, mas foi incompetente no momento da finalização. O Wellington foi premiado neste jogo com aquilo que mais trouxe como aspecto positivo durante a competição, né? A voluntariedade, a vontade, não desistiu nunca, e acabou marcando 2 gols importantes. Agora eu acho que ficou de bom tamanho o Pelotas permanecer na primeira divisão. Não acharia justo o Lajadense, por exemplo, ficar de fora da próxima fase e o Pelotas classificar. O Lajadense foi campeão do interior, uma equipe que teve regularidade na competição, e o Pelotas oscilou muito e justamente em cima desses problemas que acabei de relatar, administrativos. Acho que foi muito mais essa questão administrativa do que dentro de campo. Tinha até alguns jogadores de qualidade, um grupo que se entregou e bastante. A presença do técnico Luiz Carlos Barbieri foi importante, mas o destaque mesmo desse jogo, como falei no início do programa, foi a torcida do Pelotas. Não se entregou em nenhum momento, atendeu ao chamado de uma promoção realizada contra o Passo Fundo e compareceu em grande número na Boca do Lobo, e veio a frustração de sair perdendo por 2-0, depois acabou empatando, e foi a Caxias, novamente acreditando nessa vitória. Se a vitória não tivesse vindo, os resultados mais prováveis que não ocorreram teriam rebaixado o Pelotas para a segunda divisão. Então a torcida teve um papel importante e o Pelotas fez o que poderia fazer neste Campeonato Gaúcho, que é permanecer na primeira divisão do próximo ano. Mas agora, se começar a bater muito na trave, daqui a pouco volta para a segunda divisão. De cima, parece estádio cheio. De baixo, é estádio cheio. Há quem diga que gauchão é só isso. Mas também é isso. O problema para o Inter é que o time ia para lá, ia para cá e o Juventude cortava. Lance de perigo, só esse, de Fred. As melhores chances foram do Juventude. Logo aos 12 minutos, polêmica. Gol de cabeça de Diogo Oliveira. O árbitro Márcio Chagas da Silva anulou por falta em Williams. É o primeiro jogador que empurra, o jogador do Inter já levanta os 2 braços. Ali embaixo dele, ó, o jogador do Juventude está empurrando e o Williams já levanta os 2 braços. E quando Bergson cruzou, Zulu deve ter pensado: ah, se eu tivesse mais 2 centímetros de altura. E veio o segundo tempo. Chute de Fred. Um chute apenas. Chute de Zulu. Mais uma chance de gol. Paulo Paixão, não tá fácil não. Imagina quando o Leandro Damião se machucou e teve que sair do jogo. Não é que aí a partida ganhou em emoção? Fabrício virou atacante. Fernando salvou. Fred também tentou. Olha o Fernando de novo aí. Virou drama. Depois dos 45 do segundo tempo, a bola se ofereceu para Caio. E nada. Caio não alcançou! Mas que drama pode ser maior que a decisão por pênaltis? O Inter, um calouro. De outro lado, o Juventude, um pós-graduado. Afinal, eliminou nada mais, nada menos que o Grêmio nas penalidades. E começou mal para o Inter. Fernando defendeu a cobrança de D'Alessandro. Depois, uma sequência de 4 cobranças perfeitas. Até que Rogerinho acertou o travessão. Tudo igual. Mais uma sequência. Caio matou o torcedor do coração com este gol. E Muriel defendeu a cobrança de Moisés. Defesa de tricampeão. Nosso chimarrão desta semana é com Filipinho, revelação do Gauchão 2013, escolhido na segunda-feira passada, na grande festa da Federação e RBS. Ele é atacante do Pelotas, tem 21 anos, começou aqui, estamos na casa dele em Sapucaia, jogando na Sapucaiense e jogou no Pelotas esse ano. Tudo bem com você, Filipinho? Boa tarde, tudo bem, tudo bem. Você é um jogador de ataque que joga aberto, né? E marcou 3 gols nesse Campeonato Gaúcho. Como é que você viu toda essa mudança na tua carreira? Vai jogar agora no Japão.
As coisas, né, aconteceram muito rápido, né? A gente vinha trabalhando desde o começo do ano no Pelotas, né, para fazer um bom gauchão. Infelizmente a gente não fez a campanha, né, que a gente esperava, mas desde que eu cheguei lá eu tentei, né, me dar o máximo nos treinamentos, né, para que eu possa chegar nos jogos e sempre desempenhar o melhor futebol, né. E graças a Deus eu consegui, eu acho, desempenhar um bom futebol nesse gauchão. Como é que foi o seu começo de carreira aqui em Sapucaia do Sul, né? Jogando na Sapucaense, né? Muito cedo já tentando aparecer para o futebol do Rio Grande do Sul. Sim, em 2010, né, eu me profissionalizei aqui no Sapucaense, aí jogamos a divisão de acesso em 2010. Em 2011 aí jogamos também a divisão de acesso e jogamos a Copa do Brasil, né? E aí em 2012, no segundo semestre, eu acabei indo pro Pelotas ano passado para jogar a copinha ali e acabei ficando para jogar o gauchão desse ano, né? Bom, Filipinho, agora as coisas vão mudar na sua vida. Você foi escolhido a revelação do Campeonato Gaúcho e já foi comprado por um grupo de empresários do Japão. Você já imaginou como é que vai ser essa mudança na sua vida jogando no Japão? Até tem essa possibilidade de ficar jogando mesmo lá no Japão? Sim, né? É uma mudança difícil, né? Acho que é pro outro lado do mundo. Eu acabei nunca saindo do país, né, para jogar, mas acho que eu tô pronto. Acho que é uma oportunidade boa, né? Foi o que apareceu, né? Esse grupo de empresários japoneses, e eles estão apostando em mim, então se eu tiver que ir para o Japão jogar, eu acho que eu tô pronto. Você apanhou muito nesse gauchão? O gauchão a gente sabe que os zagueiros pegam, né? E o Filipinho é um jogador magrinho, um atacante daqueles rápidos. E como é que foram aí? Os zagueiros foram delicados com você no gauchão, Filipinho? O gauchão é um campeonato muito disputado, né? Muita força física também. Mas a gente tenta escapar dos zagueiros, né? Os zagueiros mais fortes, a gente tenta usar a velocidade para tentar escapar deles. Já imaginou que agora vendido, né, para um grupo de empresários do Japão, você pode de uma hora para outra sair aqui de Sapucaia, ou ficar aqui em Sapucaia, mas tem um futuro brilhante, né, com bastante dinheiro, como vai ser o Filipinho de agora em diante? Eu vou ser sempre a mesma pessoa, acho que me criei aqui, comecei aqui, né, e agora as coisas acontecendo assim até muito rápido, né, não esperava até eu já fiquei muito feliz de estar entre as 3 revelações só. E ganhar esse prêmio eu fiquei muito feliz. E eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Ok, daí Filipinho, revelação do Gauchão 2013, jogando com o Pelotas. Até a próxima.